O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso 5º domingo do tempo da Páscoa. E Jesus se apresenta para nós como a videira, como uma videira. No domingo passado, ele se apresentava como pastor, como bom pastor. Hoje, ele se apresenta como a videira verdadeira. Se no domingo passado, ao se apresentar para nós como bom pastor, ele mostrava, dizia com todas as letras, que existiam pastores mercenários, hoje, ao dizer para nós que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo que tem videiras que não são verdadeiras, que não produzem uvas, que são falsas videiras, ou que produzem uvas azedas, que não servem para o consumo, que não servem para nada. Assim, essa imagem que Jesus utiliza no Evangelho de hoje é uma imagem que diz muito para nós, ou que deveria dizer muito para nós. Um tronco, e desse tronco, ramos que saem, e esses ramos devem produzir. O tronco é ele, o pai é o agricultor, é Deus que cuida. Essa videira foi plantada nesse mundo pelo Pai, e os ramos somos nós. E o Pai, como bom agricultor, vai lá e poda essa videira. Seleciona os ramos. Ramos que produzem frutos são ramos que permanecem na videira. O evangelista João utiliza 8 vezes o verbo permanecer nesse evangelho de hoje. E não é por acaso, porque essa palavra é central. Se nós não permanecermos nele, nós não vamos produzir frutos, a vida nossa não tem sentido. Mesmo que a gente tenha a aparência de um ramo de videira, nós não vamos produzir nada, porque é nele que nós buscamos a seiva essencial para
produzir bons frutos. Para saber se um ramo permanece conectado a essa videira, basta ver os resultados. É pelas obras que nós mostramos quem somos. Não é por palavras, não é pela aparência. Podemos ter uma aparência belíssima, mas a aparência não diz nada se nós não produzirmos bons frutos. Por isso que São João, nesta segunda leitura que nós ouvimos, ele diz: não amemos só com palavras e de boca, mas com ações de verdade. É isso que mostra a nossa ligação efetiva com essa videira verdadeira. É o nosso proceder, é a maneira como nós agimos. Às vezes as nossas palavras podem até não ser palavras agradáveis e boas, porque isso é fácil a gente dizer palavras que agradem e até palavras que desagradam. Mas se nós tivermos boas ações, mesmo que as nossas palavras tenham sido palavras duras, as nossas boas ações suplantam essas palavras, porque a ação é mais importante que a palavra. Por isso, São João coloca logo no início: amemos de verdade, amemos com o nosso coração, mostrando isso nas nossas ações. É assim que nós vamos mostrar que estamos ligados a essa videira. A primeira leitura mostra para nós procedimentos concretos de como permanecer nessa videira, mostrando ações concretas. O texto que nós ouvimos do livro dos Atos dos Apóstolos mostra a dificuldade que Paulo, ainda Saulo, teve para ser incluído na comunidade dos cristãos. Ele teve uma rejeição gigantesca por causa da sua vida pregressa, por causa do seu histórico manchado de perseguição, de violência contra os cristãos. Ninguém acreditava que ele pudesse ter se convertido. Precisou então que uma boa alma de nome Barnabé fizesse esse acolhimento a Saulo e apresentasse aos apóstolos dizendo: ele era mesmo alguém como vocês estão dizendo, mas ele se converteu, ele mudou de vida. Lá no caminho de Damasco, ele fez o encontro com Cristo, e depois desse encontro a sua vida foi transformada e ele teve atitudes belíssimas diante da comunidade. Aceite-o, dê uma chance para ele. Olha que gesto bonito, o gesto de Barnabé. Às vezes o nosso preconceito coloca uma barreira e a gente tem dificuldade de aceitar alguém porque a gente conhece o histórico daquela pessoa, mesmo que ela tenha mudado. Um coração misericordioso é um coração que consegue enxergar além das limitações das pessoas. E Barnabé dá uma prova disso. Ele introduz Saulo na comunidade e Saulo mostra para a comunidade que de fato ele havia se convertido. Mas enfrentou uma barra pesada, porque os judeus queriam matá-lo, diz o texto. Precisou então que a comunidade o protegesse. O tiraram dali, daquele lugar de perseguição, o levaram para um outro lugar e depois o levaram para Tarso, por isso o nome dele depois, Paulo de Tarso, porque é lá em Tarso que ele pôde mostrar quem verdadeiramente ele era depois da conversão. Um homem totalmente transformado, pronto a testemunhar Cristo ressuscitado
até as últimas consequências, e mostrou que aquele ramo, dantes, um falso ramo, agora se conectou a essa videira verdadeira e produziu muitos frutos. E nós conhecemos muito bem as inúmeras comunidades fundadas por Paulo, os seus inúmeros escritos testemunhando a conversão, um dos maiores missionários que a igreja já teve. Se não fosse essa oportunidade da comunidade, Paulo não teria mostrado a sua verdadeira conversão. Quando nós acolhemos as pessoas, nós mostramos, como diz São João, que nós não amamos só com palavras, mas amamos de todo o coração. Por isso, então, a insistência desse evangelho de hoje, dessa liturgia de hoje, é que nós permaneçamos unidos a Cristo. Vivamos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, porque a única forma de nós termos Deus sempre conosco e de nós estarmos sempre com Ele é vivendo os seus mandamentos. O mandamento de amar o próximo enfatiza a segunda leitura, enfatiza também com outras palavras o Evangelho. E se nós queremos glorificar a Deus, a única forma de glorificar a Deus é dando frutos, é nos tornando discípulos dEle. E só vamos fazer isso se permanecermos unidos a Ele. Por isso o convite hoje é: avaliemos se nós estamos unidos verdadeiramente a essa videira. Vamos verificar também quais são as coisas que às vezes faz com que a gente tenha um bloqueio, um corte nessa ligação com Ele, porque isso é muito perigoso. Se nós rompermos o contato com Cristo, nós nos tornamos um ramo seco, que não serve para nada, a não ser jogado fora e queimado. Que sejamos então esse ramo unido à videira, que mostremos isso com os frutos que nós vamos produzir, frutos bons, frutos de amor, frutos de verdade, frutos de compromisso. É isso que nos pede a liturgia deste quinto domingo do tempo da Páscoa.